Quero te convidar a abrir a sua Bíblia, Lucas capítulo 10. Hoje a gente segue nossa série de mensagens sobre uns aos outros. Evangelho de Lucas capítulo 10. Já nós vamos ler a partir do verso de número 25 em diante. Lucas capítulo 10, você que está em casa agora, queria que você também abrisse a sua Bíblia, no Evangelho de Lucas capítulo 10, e como o pastor tem mencionado, mantenha a Bíblia aberta, confira se o que o pastor está pregando está aí na Bíblia, vamos ser bereanos, como nos ensina a palavra de Deus. Nós estamos vivendo a série uns aos outros, seja na escola bíblica, seja através dos grupos pequenos e aqui através do púlpito. Essa nossa busca de unificar o ensino, ela nos facilita e nos dá condições para que a gente possa de alguma forma compreender melhor a mensagem, para que a gente possa de alguma forma compreender melhor o ensino. Porque muitas vezes quando nós estudamos muitos temas diferentes durante a semana, a gente acaba não gravando aquilo no nosso coração. Então já há algum tempo nós, como igreja, temos tentado unificar o púlpito, a escola e o pequeno grupo, para que a gente tenha condições de crescer na palavra. E nós estamos agora vivendo esta série uns aos outros. Nós estamos sendo desafiados, Giovana, a aprendermos a viver a igreja de Jesus. A igreja de Jesus não é o encontro de hoje. A igreja de Jesus não é o culto apenas. A igreja de Jesus não é, irmã Edna, só esse momento que nós estamos reunidos aqui. A igreja de Jesus, ela se manifesta durante a semana, ela se manifesta nos seus relacionamentos. A igreja de Jesus somos nós, são as pessoas. Esta semana eu estava vendo algumas fotos nossas como igreja. Nós começamos lá na área da irmã Esther. Durante um tempo nossa igreja foi lá na área da irmã Esther. E aí depois ficou pequeno, a gente foi lá para o hotel. E o restaurante do hotel era que abrigava a nossa igreja. Então ser igreja é aonde o povo está. Nas próximas semanas nós vamos ter uma experiência aqui no domingo à noite, que nós vamos começar o culto aqui, nós vamos terminar o nosso culto lá no terreno, assim que a gente assinar a escritura. E nós vamos ser igreja lá também, porque ser igreja é indiferente de onde nós estamos. Ser igreja somos nós, somos nossos relacionamentos. Mas isso é um desafio grande, porque isso no nosso tempo é contra a cultura. Nós estamos indo contra a cultura do isolamento, nós estamos indo contra a cultura da individualidade, nós estamos indo a uma expressão, principalmente em Brasília. Muita gente, as gerações mais novas, chamam Brasília de quadradinho. Lá no quadradinho, você mora onde? Eu moro no quadradinho. Por quê? Porque no mapa do Brasil, Brasília é um quadradinho. E fruto dessa expressão quadradinho, nós acabamos vivenciando mais ou menos assim, cada um no seu quadrado. Nós somos uma sociedade, nós somos uma cidade em especial, aonde relacionamentos é um desafio. Viver essa vida comunitária, nessa corrida da cidade, ter tempo um para o outro, ouvir o outro, parar e perguntar: como você está? Eu digo que essa é uma pergunta que a gente tem extrema dificuldade de fazer. Não é porque nós não queremos fazê-la, é porque quando você está disposto a perguntar ao outro como ele está, você precisa estar disposto a se dedicar pelo menos 40, 50, uma hora ou mais, para ouvir para quem você está perguntando. E nem sempre nós fazemos isso. E muitas vezes a gente já diz assim: tudo bem, né? Já notou que a gente cumprimenta um ou outro assim, irmã Sueli? Tudo bem, né, pastor Lúcio? Eu já estou afirmando que o outro está bem.
E aí se ele falar assim, não está não, eu já tenho a próxima resposta: vai ficar em nome de Jesus, Deus te abençoe, deixa eu ir embora. Isso é problema teu. Olha que desafio nós temos, obrigado pastor Ignaldo, de numa cultura aonde nós não somos relacionais, buscarmos a resgatar uma vida relacional. É por isso que o pastor tem insistentemente falado nisso. Domingo passado nós estudamos o quê? Amem uns aos outros. A maior mensagem da igreja pregada lá fora é aquela que é vivida aqui dentro. Vou repetir isso. A maior mensagem da igreja pregada lá fora é aquela que é vivida aqui dentro. Quando eu digo vivida aqui dentro, dos nossos relacionamentos. É por isso que Jesus disse: amem uns aos outros assim como eu vos amei. Se nós queremos ser parecidos com Jesus, e esse é o nosso objetivo, nós precisamos ser parecidos com Jesus, nós precisamos resgatar esses valores. Afinal, Jesus é aquele que nos ensina a amar incondicionalmente, Jesus é aquele que nos ensina a ter compaixão, a servir e tantos outros valores. Na semana passada, nós aprendemos que o nosso amor uns pelos outros vai provar ao mundo que nós somos discípulos de Jesus. Vou repetir isso. A tese de domingo passado que nós aprendemos e guardamos no nosso coração é que, Raíssa, quando nós amamos uns aos outros, o mundo, Jetro, sabe que nós somos discípulos de Jesus. Quando amo meu irmão, eu anuncio ao mundo que eu estou seguindo e servindo a Jesus. Vou repetir isso. Quando eu amo meu irmão, eu estou anunciando com atitudes práticas que eu sirvo a Jesus. Hoje, a grande pergunta é: como viver isso no dia a dia? Como colocar isso em prática, irmã Érica? Sabe por quê, irmão Benhu? Porque às vezes o discurso de amar, essa palavra amar, ela é usada em muitos contextos e praticada em poucos. A gente fala muito de amor, a gente menciona muito essa expressão que deve amar, mas a pergunta é como? Eu amo como? De que maneira eu posso amar? Há uma expressão e uma máxima muito simples, mas que é a que nós vamos pensar hoje, que amar é cuidar. Quem ama? Quem ama? Vamos repetir juntos? Quem ama? Amar é cuidar. Quero convidar vocês, se você ainda não abriu, abrir a sua Bíblia em Lucas capítulo 10, porque aqui nós temos uma história de cuidado, que vai nos ensinar muito sobre o que nós estamos aprendendo. Lucas capítulo 10 nos conta a parábola do bom samaritano. Quem foi o bom samaritano na sua vida? Você já teve um bom samaritano na sua vida? Alguém que fez diferença na sua vida, alguém que olhou para você quando todos passavam de largo, alguém que enxergou você no meio da multidão? Quando a gente olha, irmãos, o Evangelho de Lucas, e em especial Lucas, foi o único apóstolo, irmã Shirley, a narrar esta história. Nem Mateus, nem Marcos, nem João narram essa história. Interessante que Lucas, ele fez uma análise apurada dos fatos, irmão Jetro, e como um médico, alguém que sabia descrever bem os processos, ele menciona algumas histórias que só ele menciona. Por exemplo, esta semana eu preguei hoje pela manhã em uma igreja, abrindo a campanha de missões desta igreja, e preguei no texto daquele pai. Depois do capítulo que nós temos a transfiguração de Jesus e os seus discípulos, e o pai desce, o Jesus desce com os discípulos, e o pai pede oração pelo seu filho. Lucas é o único que menciona aquele fato de maneira clara, mas Lucas é o único que menciona a história de dois pais e uma mãe que tinham um filho único. Lucas tinha umas coisas bem especiais assim. Ele menciona a história da viúva de Naim, ele menciona a história da filha de Jairo, e ele menciona a história daquele filho que estava possesso.
Lucas é assim, ele traz para nós verdades que mexem conosco. E uma delas é a história, a parábola do bom samaritano. Para entender essa parábola é importante você voltar um pouquinho. Vai para o início do capítulo 10, verso 1. Jesus tinha escolhido 70. E aí eu queria que você abra a sua Bíblia, pega o seu caderninho para anotar, porque nós precisamos compreender a palavra de Deus. E Jesus tinha enviado os seus discípulos 2 a 2. Jesus os orientou que eles fossem anunciando o Evangelho, pregando o Evangelho do reino, anunciando as cidades onde eles passassem. E aí o Senhor fala que os enviaria como cordeiro no meio de lobos, e eles saem anunciar o Evangelho. E eles vão de casa em casa. Aquilo que nós fazemos hoje através dos grupos pequenos, no Novo Testamento é como a igreja se estabelecia, de casa em casa. No entanto, eles chegam em alguns lugares que eles não são recebidos, mas é interessante que eles vão e retornam. E quando eles retornam cheios de alegria, eles retornam vivendo experiências maravilhosas. Esses 70 voltam e dão um testemunho do que tinha acontecido. E eles mencionam a Jesus, que eles viram literalmente, gente ser transformada, gente ser liberta. E eles diziam: os demônios nos submetem. E Jesus diz: eu vi Satanás caindo dos céus. Mas eu preciso dizer uma coisa para vocês: a nossa maior alegria não deve ser essa. A nossa maior alegria deve ser ver pessoas sendo transformadas pelo poder de Deus e os seus nomes escritos, registrados nos céus. E é interessante que nessa conversa, Jesus então, chega uma hora que ele se alegra tanto em ver os discípulos voltando, que ele exulta, ele glorifica a Deus. Se você notar, a partir do versículo de número 21, Jesus exulta no Espírito Santo, e ele começa a louvar ao Senhor, porque ele está dizendo que agora gente simples está ouvindo o Evangelho, pessoas à margem da sociedade estão sendo alcançadas pelo poder de Deus, gente que outrora jamais teria alcançado o reino de Deus, agora está sendo amada pelo reino de Deus, pelo poder transformador do Evangelho. E Jesus então vai dizer: bem-aventurados os olhos que veem essas coisas, porque vocês estão vendo. Os profetas quiseram ver isso acontecendo, os nossos pais lá atrás quiseram ver isso acontecendo, e vocês, vira Jesus para os discípulos e diz: vocês estão vendo. Ou seja, gente humilde, gente à margem da sociedade, gente que jamais teria acesso ao Evangelho, agora conhecendo a Cristo, conhecendo os valores do reino de Deus. E aí, no meio de tudo isso, um doutor da lei, diz a Bíblia, um intérprete da lei, um homem que interpretava a lei, que conhecia a lei, a partir do verso 25, se levanta, e o objetivo do seu levantar não foi um levantar qualquer. Ele se levantou para colocar Jesus em prova, ele levantou para questionar Jesus, ele levanta para questionar os argumentos de Jesus, e ele então vira para Jesus, e ele faz uma pergunta, e a pergunta dele foi a pergunta de muitos outros nas Escrituras: mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Jesus, o que eu tenho que fazer? E essa é a pergunta de muitos hoje. Eu me lembro que eu estava no interior do Paraná, num projeto missionário pregando, e um jovenzinho, um adolescente, fez essa pergunta para mim: moço, o que eu preciso fazer então para ter a vida eterna? Esta foi a pergunta daquele doutor da lei. Irmã Ivani, aquele doutor da lei vira para Jesus e diz assim: o que eu preciso para ter a vida eterna? Jesus, conhecendo o seu coração, vira para ele e pergunta: o que está escrito na lei? Você é um doutor da lei, você é alguém que conhece a palavra. E então Jesus vira para ele, Miguel, e diz assim: o que está escrito na lei? E aquele homem volta para Jesus e responde de maneira muito especial. Ele diz: ame o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, com todas as suas forças e todo o seu entendimento, e ame o seu próximo como você ama a si mesmo.
Jesus então vira para ele e diz assim: nota 10, você respondeu perfeitamente a minha pergunta, Henrique, nota 10 para você. E aí Jesus vira para ele e diz assim: faça isto e você viverá. Esta resposta de Jesus, quando Jesus o parabeniza e vira agora e diz para ele: faça isso e você viverá, ele sabia o que deveria fazer, ele sabia como fazer, mas no entanto ele se reconheceu e se vê como alguém que não pratica. Aí ele vai dar uma fugida agora. Aí ele diz assim: Jesus, quem é o meu próximo? Ele sabia todo o discurso moral, ele sabia tudo o que deveria fazer, ele sabia como deveria agir, ele só não agia. Aí ele mais uma vez, para tentar fugir, esse doutor da lei, alguém que se dizia conhecedor, Gustavo, ele vira e diz assim: quem é o meu próximo? Uau! Será que ele não sabia quem era o seu próximo? Aí Jesus, olha, hoje a gente fala muito na expressão storytelling, mas Jesus é o maior contador de histórias que nós temos. E ele usou histórias simples para trazer verdades profundas. E então, quando aquele homem, irmão Cardoso, vira e diz assim: quem é o meu próximo? Jesus começa a lhe contar uma história para que ele pudesse entender quem era o seu próximo. E Jesus fez questão de contar uma história para mostrar àquele homem quem era o seu próximo, de uma maneira muito especial. E essa história mexeu muito com ele, principalmente por ter um coração vaidoso. Qual é a história que Jesus conta? A partir do verso de número 30. E aí eu queria que você lesse a história comigo. Jesus prosseguiu dizendo: um homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de alguns ladrões. Estes, depois de lhe tirar a roupa e lhe causar muitos ferimentos, retiraram e deixando ele semi-morto. Por casualidade, passavam ali um sacerdote que estava descendo por aquele mesmo caminho e vendo aquele homem passou de largo. De igual modo, passou também um levita, olha que interessante, e vendo, passou de largo. Certo samaritano que seguia no seu caminho passou perto do homem, e vendo, compadeceu-se dele. Aproximando-se, fez curativos nos ferimentos, aplicou-lhes óleo e vinho, e depois colocou aquele homem sobre o seu próprio animal, e o levou para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, ele separou 2 denários, denário era equivalente a 1 dia de trabalho. Ele pegou o valor equivalente a 2 dias de trabalho, e pagou o hospedeiro, e pagou aquela hospedaria, e disse: cuida deste homem, e se você gastar algo mais, eu farei o reembolso quando eu voltar. Então Jesus vira para o doutor da lei e diz assim: quem foi o próximo desse homem? Já que você me perguntou, Luiz Fernando, vira para ele: já que você está me perguntando quem é o meu próximo, eu acabo de te contar uma história de um homem que estava caído na beira do caminho, que passaram por ele um doutor da lei, passaram por ele um levita e passaram por ele um samaritano. Dos 3, diz aí para mim, A, B ou C, qual é a resposta? Parecendo o show do milhão. Ele vira sem ter o que argumentar. E eu fico imaginando que para um doutor da lei, um escriba, ter que reconhecer que um samaritano, e já vou explicar isso, era o próximo, foi algo muito impactante no coração daquele homem. E ele então, diz o texto bíblico, se você está com a sua Bíblia aberta, ele diz que de fato foi aquele homem que usou de misericórdia para com ele. Ele nem faz questão de dizer foi o samaritano, foi quem usou de misericórdia para com ele. Olha a arrogância. E aí Jesus vira para ele e diz o quê? Vá e faça o mesmo. Que história, meus irmãos! Quando a gente olha para esta história, enxergando um pouco desta história,
E esta história de Jesus, ela foi contada justamente para impactar de fato aquele doutor da lei. Ele usa na sua história 3 personagens. Um levita, ele usa na sua história não só o levita, mas ele usa na sua história um sacerdote e ele usa também um samaritano. Para aquele homem que está questionando Jesus, ele jamais esperaria que Jesus contasse uma história dessa para ele, ainda mais usando na sua história como aquele protagonista principal um samaritano. Por quê? Porque os judeus de alguma forma odiavam os samaritanos. Os samaritanos eram hostilizados pelos judeus. Aliás, essa história foi contada por Jesus dessa maneira justamente para impactar aquele intérprete da lei. E Jesus usou uma situação que era extremamente incomum. O que era incomum? Incomum não eram os assaltos no caminho de Jerusalém para Jericó, não. Era uma estrada que tinha mais ou menos 27 quilômetros de distância, 1000 metros de altitude, então ela era cheia de curvas sinuosas, e então ali muitos ladrões aproveitavam por ser uma descida. É tanto que o texto diz que os dois estavam o quê? Descendo. Jesus usa essa expressão para mostrar o quê? Que eles estavam descendo, e ele usa a presença de um samaritano para chocar. E ele usa algo incomum, porque se tem alguém que não andaria ali naquelas estradas, eram os samaritanos. Por quê? Por medo de ladrões? Não necessariamente. Os samaritanos não gostavam de andar ali por causa da hostilidade dos judeus. A hostilidade dos judeus era tão grande que quando Jesus senta com a mulher samaritana, o que acontece? E isso era histórico. Para um judeu, na cabeça de um judeu, ele se achava aquele escolhido, o povo próprio. Um samaritano não. Um samaritano fruto. E é interessante quando a gente estuda a história de Israel, quem eram os samaritanos? Os samaritanos eram judeus que eram frutos de casamento mistos. Judeus do reino do norte, famílias de outros povos. Então, somente os judeus se achavam puros, filhos de Abraão. Como os samaritanos eram filhos de casamentos mistos, eles eram considerados de segunda classe, e eles se achavam superiores. Então, um samaritano não gostava de andar por ali por causa da hostilidade. E Jesus usa todo esse contexto para nos ensinar acerca de amar e de cuidar. Havia entre eles uma rejeição religiosa, havia entre eles uma desconfiança cultural, havia entre eles disputas territoriais. Isso é tão sério que o grande questionamento da mulher samaritana a Jesus foi o quê? Aonde nós devemos adorar? Vocês adoram em Jerusalém, nós adoramos aonde? No Monte Gerizim. Eles adoravam ao Senhor em lugares diferentes. E agora Jesus usa todo esse contexto para nos ensinar de maneira prática o que é amar o nosso próximo, o que é viver o amor, o que é viver o perdão, o que é vencer as barreiras que há entre nós no nosso dia a dia. Porque quem ama, vamos falar alto, irmãos, quem ama, irmãos, que desafio nós temos. Enquanto a igreja evangélica brasileira está aí pregando riquezas, está aí pregando uma série de coisas, o que a igreja evangélica está esquecendo de pregar e ensinar, o que é de fato ser igual a Jesus. Ser igual a Jesus não é ter uma casa nova, um carro novo. Afinal, Jesus mesmo disse: eu não tenho nem sequer onde reclinar a minha cabeça. Mas ser igual a Jesus é aprender a cuidar e amar do meu semelhante, aprender a romper as barreiras que nos impedem de chegar no outro, mesmo com as suas diferenças. E aí Jesus nos conta essa história para mexer conosco. E a parábola do bom samaritano, ela nos ensina algumas verdades.
E sabe qual é a primeira delas? Se nós queremos viver a cultura do cuidado entre nós, e nós precisamos, porque nós queremos ser iguais a Jesus, para cuidar não basta apenas ver, tem que agir. É interessante isso nesse texto, tem que agir em direção ao outro. Os três viram. Se você notar no texto de maneira muito clara, o texto vai dizer que o sacerdote passa por ali e ele viu, vendo aquele homem, ele passou de largo. O levita vem, passa por ali, ele vê aquele homem e ele passa de largo. O samaritano vem, vê e se envolve. Meus irmãos, cuidar não é apenas ver, é muito mais do que enxergar, é agir. Nós somos uma geração que fala muito de cuidado, que quer transformar o mundo, que apresenta causas extraordinárias, que levanta e vê muitas situações que precisa de cuidado, que precisa de ação, mas fica numa grande maioria apenas vendo. Às vezes eu vou em alguns simpósios do terceiro setor e eu acho engraçado, algumas organizações chegam e começam a falar sobre as pessoas de rua, começam a falar sobre quem está precisando, começa aquele discurso maravilhoso, ele só nunca foi na rua pegar ninguém. A gente vive essa realidade, e o que Jesus está nos ensinando é que amar não basta apenas ver, amar precisa agir. E isso precisa vir para o nosso dia a dia como igreja, isso precisa vir na nossa jornada, isso precisa mergulhar o nosso coração de tão forma que amar é cuidar. Às vezes nós queremos mudar uma nação, quando a gente não consegue nem ligar para o irmão que faltou no culto 2 semanas seguidas. Sabe quando a gente vai mudar lá fora, irmãos? Quando a gente aprender a cuidar aqui dentro. Você consegue enxergar quem faltou as 2 últimas semanas? Você consegue pegar seu telefone hoje e mandar uma mensagem para ele? Nós vamos fazer isso no final do culto aqui, nós vamos praticar, irmãos, e dizer para ele: rapaz, eu estou sentindo a sua falta, você está fazendo falta. Irmãos, sabe quando lá fora vai mudar? Quando a gente começar a mudar aqui dentro, quando a gente aprender a cuidar um do outro, quando a gente aprender a se importar um com o outro, quando a gente aprender a cuidar um do outro. E aqui a desculpa não era porque eles estavam subindo. Irmãos, eu nunca tinha prestado atenção nisso, Jetro. Existia no templo escalas, e cada sacerdote e cada levita respondia a sua escala. Se eles estivessem subindo, é muito provável que eles estariam indo para responder o quê? A escala. Mas eles estavam o quê? Descendo. O texto diz que eles estavam descendo. É muito provável que eles já tinham cumprido as suas escalas e agora estavam voltando. E nesse voltar, eles poderiam ter se envolvido, eles poderiam ter investido tempo, eles sabiam que deveriam amar um ao outro, e o próprio doutor da lei faz isso, e ele faz questão de pegar o exemplo de um sacerdote, de um levita, que passa de largo, que vê, mas não se envolve. A cultura do cuidado não basta apenas ver, tem que agir, não dá para passar de largo. E quantas vezes a gente passa de largo? Quantas vezes a gente faz de conta que não é com a gente? Quantas vezes a gente vê uma situação e faz de conta que nós não temos nada a ver com isso? Não dá, meus irmãos. Ser igreja é muito mais do que o domingo, ser igreja é muito mais do que esse encontro, ser igreja é muito mais do que levantar a mão, ser igreja é muito mais do que dar a paz do Senhor, ser igreja é muito mais do que entregar nossos dízimos e nossas ofertas, ser igreja é muito mais do que isso. Ser igreja é estar disposto a amar e ser amado, ser igreja é estar disposto a cuidar e ser cuidado, ser igreja é se importar com o outro. Enquanto isso não acontecer, nós podemos ser qualquer coisa menos igreja. Pode ser um movimento, campanha atrás de campanha, semana atrás de semana. Olha que coisa linda, tem uma multidão, ninguém se conhece. Uma multidão, ninguém sabe o nome do outro.
Uma multidão, ninguém sabe o que o outro está passando. Uma multidão, o irmão está passando necessidade, a gente faz de conta que não é com a gente. Isso é qualquer coisa menos igreja. As pessoas perderam a essência do que é a igreja. Infelizmente, irmãos, e muitos hão de prestar contas. Igreja para muitos virou apenas um negócio, uma fonte de renda. Não é isso, irmãos, que é a igreja de Jesus. Igreja de Jesus, irmãos, é um povo que anda junto, que chora junto, que cuida junto, que se preocupa um com o outro. E não basta apenas ver, porque às vezes a gente foi criado numa geração em que é fácil apontar. Graças a Deus, a gente não tem vivido isso. Mas quantas vezes eu vi quando criança assim: eu vou falar para o pastor que fulano não está vindo. Não, irmão, não fala não, liga você mesmo para ele. Seu pastor não vai conseguir cuidar de todo mundo, por mais que ele queira. Agora, no Novo Testamento o cuidado era mútuo. É por isso que nós estamos estudando aqui 28 mandamentos recíprocos. Levai as cargas uns dos outros, sujeitai-vos uns aos outros, chore uns com os outros, ore uns pelos outros, carregue uns aos outros, ame uns aos outros. Por quê, irmãos? Porque na igreja o cuidado é um desafio para todos nós, uma oportunidade para todos nós. E Jesus está ensinando aqui que não basta ver, tem que cuidar. Mas meu irmão não veio no pequeno grupo. Você já ligou para ele? Ele não veio no ensaio essa semana, você ligou para ele? Tem 2 semanas que eu não vejo ele aqui na celebração, você já ligou para ele? Passou a pandemia, ele não voltou, você ligou para ele? Às vezes é fácil a gente identificar que ele não veio. O difícil é a gente pegar o telefone e dizer: cara, você fez muita falta aqui hoje, eu posso orar por você, eu posso te ajudar em alguma coisa? Muitas vezes nós como pastores, nós fazemos isso. Mas quando nós fazemos, quem está do lado de lá diz assim: ele está fazendo porque ele é o pastor. Uma igreja que cuida, irmãos, uma igreja que ama, é uma cultura que precisa ser desenvolvida entre todos nós. É uma cultura que precisa ser desenvolvida comigo, com você, em sentir o outro, a falta do outro, sentir a dor do outro, e saber que não basta apenas enxergar, mas é preciso agir. E aí uma coisa interessante, agora agir é a segunda lição, vai nos mostrar uma coisa que a gente precisa ficar atento, porque agir demanda algumas coisas. Olha aí a partir do verso 34. E aproximando, fez curativos nos ferimentos dele, aplicou-lhes o óleo e o vinho, depois colocou aquele homem sobre o seu próprio animal, o levou para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, separou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida desse homem, e se ele gastar algo mais, eu farei o reembolso quando eu voltar. Eduardo, agir significa, sabe o quê? Em primeiro lugar, se envolver. Aqui diz o texto que o samaritano, aproximando-se, olha que interessante, ele viu, aproximando-se, fez curativos nos ferimentos dele. Não apenas viu, não apenas chegou, mas ele se envolveu. Cuidar, irmãos, envolve a nossa disposição em se dar ao outro, em se envolver com o outro. Jesus está nos ensinando que nós precisamos nos aproximar uns dos outros e sermos instrumentos de cura, instrumentos de bênçãos, instrumentos de levar curativos aos ferimentos uns dos outros. Aproximando-se, é necessário se envolver. E aí uma coisa interessante, ele pega 2 coisas que ele tinha óleo e ele tinha o quê? Vinho, e ele pega estas 2 coisas. É interessante que John MacArthur menciona que muitas pessoas, quando viajavam, levavam 2 coisas: óleo e vinho. Por quê? Era a sua maleta pessoal de cuidado. Era a sua maleta de cuidar de si mesmo. Hoje você leva paracetamol, hoje você leva Neusadina, hoje você leva dipirona, mas naqueles dias levava o quê?
óleo e vinho. O que o samaritano pega e faz? Ele pega aquilo que era seu, aquilo que era exclusivamente seu, e ele doa, ele dá o melhor de si. Ele pega a sua pochete, ele pega a sua necessaire, e ele abre, e ele cuida, ele aplica o óleo, ele aplica o vinho. Agora, para fazer isso, diz o texto que ele perdeu um dia da sua viagem, porque ele para lá, ele vai para a hospedaria com ele, a sua agenda é mudada. Muitas vezes nós queremos cuidar das pessoas, mas sem mudar nossa agenda. É impossível cuidar do outro sem que a nossa agenda mude. É impossível que a gente consiga estar perto de alguém sem de fato em alguma coisa da nossa agenda, meus irmãos, ser mexida. Nós queremos viver a igreja sem mexer na agenda. É por isso que talvez a gente acha tão comum ficar em casa, assistir o culto à distância. Meus irmãos, culto à distância através daquela câmera não é para crente em Cristo Jesus. Culto àquela distância, meus irmãos, é para quem tem alguma necessidade muito especial. É alguém que não pode chegar aqui, é uma pessoa que não conhece a Jesus, mas quem tem boas condições de saúde, quem pode ir e vir, meus irmãos, precisa conviver, mas isso vai mexer na agenda. E aí nós somos uma geração que tudo que ameaça a nossa agenda a gente prefere tirar. E aí eu preciso te dizer uma coisa: é impossível ser cristão, é impossível seguir a Jesus sem conviver com gente. É a igreja de Jesus, isso precisa mexer no nosso tempo. E vai mais, é pegar o nosso próprio animal, colocar ele em cima e levar para a hospedaria, ou seja, carregar o outro muitas vezes. É por isso que no Novo Testamento vem a expressão suportar. Só que na língua portuguesa, suportar acabou sendo um verbo que é usado muitas vezes. E aquele cara é flamenguista, eu faço o que com ele? Eu suporto ele. E aquele cara é atleticano, o que eu faço com ele? Eu suporto ele. E aquele cara é cruzeirense, aí sim a gente suporta, aí eu suporto ele. Já notaram como a gente usa o verbo suportar? A gente usa o verbo suportar como uma atitude muito negativa, de alguém que eu vou aguentar, que eu não gostaria de estar. Aquele cara chato que eu vou ficar ouvindo e ele vem na minha cabeça e ó, eu suporto ele. Não, irmãos, suportar uns aos outros, o que a Bíblia está ensinando é o que esse camarada aqui fez. Ele deu suporte, ele pegou o seu cavalo, ele colocou o homem ferido em cima e ele o levou até a hospedaria. Ele deu todo o suporte para que ele fosse cuidado. Muitas vezes nós vamos ter que aprender a viver o suporte, não o suportar da maneira negativa, mas o suportar carregando, andando junto, servindo, e isso de maneira intencional. E a sua maneira intencional foi tão forte que ele deixou ali. E ser intencional é muitas vezes pagar a conta. Quanto vale 2 dias de trabalho teu aí? Pensa aí. Cada um tem um valor. Pensa aí no seu valor. 2 dias de trabalho, Giovana. 2 dias de trabalho, Evert. 2 dias de trabalho, Benhur. Marcelo, 2 dias de trabalho. Ele bota ele em cima do cavalo ou do animal, leva até lá, deixa na hospedaria, e ele pega o equivalente a 2 dias de trabalho e diz assim: estou dando o adiantamento aqui, e se tiver que pagar mais, eu vou voltar aqui. Olha, um samaritano estava dizendo que ia voltar naquelas terras, só para cuidar e pagar o restante da conta, porque cuidar é isso, muitas vezes nos leva a pagar a conta. Muitas vezes nos leva a tirar do que é nosso para ajudar o irmão. Eu não estou dizendo cuidar de gente que é mansa, que não dá pulo, que não se vira como todo mundo está se virando. Eu não estou falando de gente escorada, irmãos. Eu estou falando de gente que está lutando, de gente que está de alguma forma lutando todos os dias. Nós como igreja precisamos ser igreja. E ser igreja significa pagar a conta um do outro, porque tem muita gente boa lutando, arrastando, agarrado, tentando mudar a situação, e às vezes o que precisa é só de um pequeno incentivo, é de um pequeno apoio.
É disso que aquele homem precisava, de um suporte. E nós precisamos aprender a ser igreja para suportar uns aos outros. A cultura do cuidado, eu vou ter que parar por aqui, irmãos. Esse texto dá para pregar nele uma semana direto. A cultura do cuidado não basta ver, a gente tem que agir. Agir vai demandar o quê? Envolver, dar o melhor de si, tempo, carregar o outro, cuidar de maneira intencional, pagar a conta. Agora, por que a gente não age assim? Por que a gente não age desse jeito? Eu enumerei aqui pelo menos 5 coisas, para os 5 dedos da mão. Primeira delas, medo. O medo tem impedido muito servo de Deus de abençoar outro. Sabe por quê? Porque lá atrás, você quis cuidar de alguém, abençoar alguém, você foi ferido e hoje você não quer se envolver mais com isso. Vou repetir isso, medo. O medo tem impedido você viver a graça de Deus, de abraçar, cuidar e abençoar um ao outro. Talvez lá atrás você um dia se dispôs a cuidar, você até quis ajudar, mas aí quando você foi ajudado, você foi levar ajuda, no meio do caminho, e aí uma coisa interessante, tem gente que está tão ferida, que elas não sabem nem receber ajuda, enquanto elas recebem ajuda elas ferem, porque elas estão machucadas. No ministério eu já vi isso demais. Ao longo desses 22 anos como pastor, eu tenho visto isso muitas vezes. Quantas vezes você vai ajudar alguém que está tão ferido, e quando você mexe com alguém que está cheio de espinhos, que está cheio de machucado, muitas vezes não tem como você lidar e conviver sem que algum espinho daquele não pegue em você. Mas quando isso pega na gente, o que ocorre conosco? A gente se retrai, a gente fica com medo. E aí de alguma forma, quando é para a gente ajudar o outro, a gente passa a enxergar todas as ações de cuidar alguém como daquele que não deu certo. Eu ajudei e ele não quis. Se você ajuda simplesmente pelo fato de alguém ter que querer, não precisa ajudar, porque o amor de Jesus nos ensina que a gente ajuda sem esperar algo em troca. Eu estou ajudando, mas ele não responde. Deus abençoe ele com Jesus, ele vai se virar com Jesus. Faça a sua parte, faça a minha parte. Mas às vezes nós ficamos tão machucados, Giovana, que a gente não quer se envolver mais. O medo, pessoas muitas vezes elas ferem, e feridos ferem, e aí o que acontece conosco? Nós temos medo. Quer ver a segunda coisa? Despreocupação. É não se importar mesmo, irmãos. Em outras palavras, vamos dar aqui o nome aos bois, vamos tirar essa palavra difícil. É não se importar mesmo. O outro está ferido, o outro está precisando de ajuda, e aí eu passo de largo, quero nem saber. E muitas vezes isso é problema dele, que ele plantou, que ele colha. Oh miserável, aquele sentimento vingativo no coração, né? Ainda mais se for uma circunstância difícil que o cara passou, talvez um erro, consequência de um pecado, aí a gente aproveita nessa hora e a gente quer exercer a justiça como se nós fôssemos deuses. Aí Deus vem e quebra a gente, porque a gente não é nada, a gente é pó, a gente é pecador, e nós precisamos uns dos outros. Por isso que a palavra de Deus, você que acha que está em pé, não é nem que está em pé não, acha, cuide para que não tombe. Essa comunidade, irmãos, é uma comunidade de gente pecadora, a começar de mim. O cara que torce para o Atlético Mineiro, ele merecia uma coça. Como é que o cara torce para um time desse, João? Não é verdade? O irmão diz assim, sabe a palavra, aí você tem que amar. Entendeu? Esse desafio que a gente tem, irmã Ivani, o que ocorre conosco? Nós somos falhos, nós erramos, nós pecamos. Quantas vezes nós pecamos por atitudes, nós pecamos por ação e pecamos por omissão. Uma comunidade de pessoas imperfeitas, mas muitas vezes o que está acontecendo conosco, nós temos medo, nós não estamos nem aí, mas tem uma coisa, falta de tempo. A gente sempre diz que eu não tenho tempo. Eu acho engraçado esse negócio de não ter tempo. Eu não tenho tempo, eu não tenho tempo. Você não tem tempo porque você não quer, meu irmão. Eu não tenho tempo porque eu não quero, porque tudo aquilo que a gente quer, a gente bota tempo e dinheiro. Já notou?
Presta bastante atenção. Ah, eu não tenho tempo. Tem, meu irmão. Tem sim, porque dia que você precisa, você tem tempo. Isso é uma verdade. Quantas vezes na luta, na adversidade, a circunstância, a gente não tem tempo. Eu não posso ir lá domingo na igreja, não. Eu não posso ir lá no pequeno grupo essa semana, não. Eu estou sem tempo. Irmão, basta aquela unhona encravar e a dor chegar. A gente arruma tempo. Essa história de tempo, desculpe irmãos, é a mais esfarrapada que nós usamos. No fundo, era mais bonita a gente dizer assim, eu não quero. Era mais sincero a gente dizer, eu estou fora, eu não vou. Mas dizer assim, eu não tenho tempo, isso é conversa. A gente usa esses argumentos achando que vai enganar quem? Só nós mesmos. Quem estava na descida? O sacerdote e o levita. Eles não tinham tempo. E tem mais duas ainda para a gente fechar. Tem gente que passa e diz assim, isso não é da minha conta. Tem nada a ver com isso. Deixa eu dizer uma coisa para você. Olha para a sua mão. Para a direita e para a esquerda. Você acha que a sua mão da direita não tem nada a ver com a da esquerda? Você acha que sua mão não tem nada a ver com o seu pé? Você acha que os seus olhos não tem nada a ver com os seus rins? Você acha que os seus ouvidos não tem nada a ver com o seu paladar? E aqui eu estou usando coisas bem discrepantes mesmo. Só para dizer que o nosso maior equívoco é achar que nós não temos nada a ver com isso. Você não tem nada a ver com isso se você não fizer parte desta igreja. Mas se você faz parte da igreja de Jesus e desta igreja, o meu e o seu irmão, você tem a ver sim. Sabe por quê? Porque nós somos um corpo, igreja é corpo. E quando um membro desse corpo está doente, está ferido, todo mundo precisa sentir, irmãos. O nosso problema é que às vezes o câncer da individualidade é tão grande entre nós, nessa geração, que o outro está enfermo e eu não sinto mais a dor. A enfermidade faz isso com a gente, irmãos. A enfermidade muitas vezes nos faz, Flaviane, não mais sentir dor. Você já viu alguém a esse ponto? Irmãos, irmão Antônio Nivaldo, nos próximos domingos ele vai vir aqui e vai dar o testemunho dele. Nós oramos muito pelo irmão Antônio Nivaldo. E Deus fez um milagre. Nivaldo estava com um diagnóstico de câncer no cérebro. E Deus mudou o diagnóstico. Incrível o que Deus está fazendo com o Nivaldo. Ele é lá do nosso PGM do Céu Azul. Deus tem feito uma obra linda na vida do Nivaldo. E a gente está acompanhando o Nivaldo ali de perto. Semana passada eu fui visitar ele com a irmã Esté. E no pequeno grupo essa semana ele estava. E ele contou isso para nós. E ele tem contado isso publicamente, por isso que eu estou contando aqui. Nos seus primeiros 4 dias que ele estava lá, no hospital de base, eu estive lá com ele. Ele não lembra que nós estivemos, mas uma coisa ele me disse: pastor, eu não sentia dor. A enfermidade estava tão grande nesse momento e nesse ponto do meu cérebro, aonde depois foi descoberto e tirado todo o processo de inflamação, que tinha neutralizado a dor. Furava, apertava e ele não sentia dor. O problema, irmãos, que na nossa geração muitas vezes nós estamos assim, nós deixamos de sentir a dor do outro, nós estamos doentes, irmãos. Nós somos uma geração doente, uma geração que precisa da graça de Deus, de cura, irmãos. É duro dizer isso, mas muitas vezes nós temos aí uma geração que prega muita mensagem assim boa, mensagem que a gente gosta de ouvir, mas talvez, e aí eu preciso lhe dizer, Deus não me chamou para ser esse homem do coach, Deus me chamou para pregar a palavra, e pregando a palavra eu preciso lhe dizer isso, porque antes de dizer a você, eu estou dizendo para mim, nós nos tornamos insensíveis, irmãos. Nós estamos nos tornando gente doente, que não consegue, irmãos, nós não conseguimos mais sentir a dor do outro.
Nós vivenciamos tantas tragédias, nós vivenciamos nos últimos anos tantas dores, que nós ficamos quase que imunizados pela dor, e nós paramos de sentir a dor do outro, e nós olhamos apenas para a nossa dor, e às vezes dizemos: eu não tenho nada a ver com isso. Isso não é da minha conta não, isso não é da conta do meu PGM não. Irmão, olha para o teu PGM, tem semana após semana, quem faltou lá, é da minha e da sua conta sim. Às vezes qual é a razão dele ter faltado? E por fim, talvez seja uma das mais difíceis da gente vencer, o preconceito e a discriminação com o diferente. Eu tenho que terminar aqui, irmãos, que a nossa hora já foi. Mas esse negócio de preconceito e discriminação é um câncer que precisa ser vencido. E Jesus nos ensina isso de maneira muito preciosa. Discriminação racial, discriminação religiosa. Irmãos, eu posso não concordar com aquele meu amigo que talvez é de uma religião de matriz africana, mas eu preciso respeitá-lo e amá-lo de todo o meu coração, porque Jesus faz isso. Eu posso não concordar com aquele que decidiu na sua opção de vida sexual, escolher caminhos que a Bíblia diz que não são bons caminhos, que Deus não aprova. Eu posso não concordar, mas eu preciso amá-lo, mas eu preciso respeitá-lo. E muitas vezes uma mente discriminatória, um coração preconceituoso, faz isso com a gente. Por quê? Nós viemos, e termino aqui, de um mundo rural. Nós estamos numa transição para o mundo urbano. Isso aqui é muito importante a gente entender. E como a maioria de nós, viemos lá da roça mesmo, ou de uma cidade muito pequena. Irmãos, a minha cidade que eu nasci, fui criado até os 10 anos de idade, ela é muito grande, ela tem 10 mil habitantes agora no último censo. Mão Jetra, ela tem um sistema de comunicação imprescindível. Alguém chega na ponta da rua, na outra todo mundo sabe que o filho de fulano já chegou. Pensa num lugar bom, é meu Itaiomi, minha cidade amada. É assim, cidade pequena. E a gente que cresceu e vem do interior, nós crescemos num mundo onde tudo era igual. O corte de cabelo é igual, e é muito provável, se você tem aí um pouquinho de anos a mais, e você é daquela época que televisão ainda tinha óculos, ou nem tinha televisão. Lembra de óculos de televisão, Jetro? Uma tela de 3 cores para deixar ela preta e branca colorida. Se você vem dessa geração, você vai saber um pouco do que eu estou dizendo. Eu não sou tão velho assim não, mas eu vivi muita coisa já, irmãos. Menino de interior. E aí uma coisa interessante, como é que era feito a roupa da família? Uma cultura rural que nós fomos criados, eu não estou aqui fazendo juízo de valor, Gustavo, se isso é certo ou errado. Nós éramos um mundo dos iguais. É tanto que nós nos vestíamos de maneira para dormir na sua casa. Para dormir na sua casa. Você queria saber de onde ele veio, ele é filho de quem? E se você chegasse com uma pratinha que você achou na rua, seu pai ia falar assim: volta e larga lá onde você achou, isso não é seu, deixa lá. Não era assim? Nós fomos criados nesse mundo. Só que nesse processo de transformação de mundo, nós saímos do mundo que valorizava o igual, para o mundo lá fora, estou dizendo em cosmovisão de mundo, que valoriza o diferente. E no urbano hoje, quanto mais diferente, melhor. É por isso que nós temos a celebração da diversidade e não da unidade. Olha que interessante isso. Só que a igreja de Jesus, ela respeita a diversidade, mas ela vive em unidade. Ela respeita o diferente e ama o diferente, indiferente do que ele pense, o que ele pratique. Eu tenho os amigos que zombam de mim e dizem assim: cara, tu acredita nisso mesmo que tu prega? Eu digo: eu acredito, porque isso mudou a minha vida. Com 13 anos de idade, quando eu tinha medo da morte, eu encontrei Jesus, e hoje eu tenho paz, eu tenho vida. É por isso que eu acredito. E eu tenho uma experiência com esse Jesus todos os dias na palavra, e o meu coração é fortalecido. É por isso que eu acredito. Mas eu continuo os amando, e eu sento com eles, e a gente toma café, e a gente se respeita. E eu continuo orando, porque eu sei que mais cedo ou mais tarde
o Deus desconhecido vai ministrar o coração deles e será conhecido por eles. Usa essa expressão que foi o Deus que Paulo pregou no Areópago. Agora a igreja precisa aprender, irmãos, a igreja de Jesus, ela precisa aprender a vencer o preconceito e a discriminação. Nós somos preconceituosos, nós achamos que todo mundo está acabado. Às vezes a gente age assim, irmãos, e às vezes a gente coloca muito outro numa condição terrível, quando às vezes ele nem está, simplesmente por causa do óculos que a gente usa, que às vezes é um óculos extremamente preconceituoso. Repito aqui, não estou dizendo que a gente concorda com todas as coisas, não é isso. Mas Jesus nos ensina o quê? A respeitar e amar o outro, do jeito que ele é. Eu queria te convidar a ficar de pé. A cultura do cuidado, irmãos, não basta só ver, não. Eu disse para os irmãos que eu vou falar muito disso, irmãos, e nós vamos insistir muito nisso. Mas eu queria que você pegasse seu celular agora. A gente pega o celular às vezes no culto todo. Pega ele agora. Agora você vai pegar ele mesmo. Não é para abrir a Bíblia, não é para nada disso. Nós vamos fazer o seguinte agora. Lembra aí de um irmãozão que não está aqui hoje. Nós vamos trabalhar agora. Lembra de um nome que você conhece, que você ama, que não veio no culto hoje. E você sabe que essa pessoa por alguma razão não tem vindo. Ela tem enfrentado uma luta, uma adversidade. Eu queria que agora você escrevesse uma mensagem para ela. Pastor, escrever mensagem no meio do culto, é isso mesmo, é uma boa razão. Escreve aí agora, pode escrever. Você vai pegar um nome, pelo menos um, e você vai dizer: olha, eu estou aqui no culto, nós estamos aqui no culto agora, e o pastor pediu para a gente lembrar de um nome que a gente ama, que não veio hoje. E eu preciso te dizer que o nome que veio no meu coração é você, porque você está me fazendo muita falta aqui, rapaz. Eu queria te pagar um sanduíche hoje aqui na cantina missionária. Pode falar para ele, você não está aqui? Queria que a gente tomasse um café junto aqui hoje. Manda uma mensagem para ele agora. Peça para Jesus agora colocar no seu coração o nome de alguém. Irmãos, atitudes de cuidado, elas vão começar com coisas simples. É com uma mensagem, é com uma partilha de amor, é com um telefonema, é com amanhã você ligar de novo, é com durante a semana você lembrar daquele irmão que talvez tenha acontecido alguma coisa e não olhar para ele de maneira diferente, olhar com o olhar misericordioso de Jesus. Isso é ser igreja, meus irmãos. Nós não estamos aqui para uma campanha, não, irmãos. Nós não estamos aqui para dizer: olha, vem aqui, você vai receber milhares de reais. Não, não é isso não, irmãos. Jesus nos abençoa, Jesus cuida de nós, Ele supre tudo isso. Mas irmão Eduardo, Ele quer mais do que isso. Ele quer que a gente pegue o pouco que a gente tenha e ainda divida com o outro. Porque quando a gente faz isso, Ele nos abençoa de maneira abundante e nada falta na nossa casa. É isso que é ser igreja, irmãos. E é isso que está faltando na nossa geração. Igreja hoje virou um lugar que você vai, apaga a luz, aí você tem uma experiência emotiva, aí você volta para casa assim, ó, e aí você sai até arrepiado. Irmãos, se arrepio transformasse gente, a nossa geração não estava como está. Não é isso não, irmãos. Nós estamos falando de culto com entendimento. Nós estamos falando de culto com razão. Tem emoção? Tem. Mas é entendimento de amanhã, segunda-feira, viver. E aí isso vai desde o pequeno ao mais velho. Eu vou só terminar te dizendo uma coisa. Miguel, quantos anos você tem, filho? 9? Eu cheguei na igreja do tamanho do Miguel, irmãos. Meus pais não eram crentes, não. E a irmã Abigail me levava. Irmão Joaquim Félix me trazia. Irmão Maximiano, tio do irmão Vilmar, tio da irmã Edna, que está aqui, ó. Irmão Maximiano. E eu aprendi a andar rápido foi com o irmão Maximiano, porque terminava o culto, meu irmão, ele botava a Bíblia debaixo do braço e ele tinha uma passada larga, e ele, ó, e eu ia atrás dele. Principalmente o dia que ele estava sem a irmã Tolentina e a irmã Antônia, e ó. Mas uma coisa era interessante, como menino, de vez em quando a gente dava uma fugida. Quantas vezes aqueles irmãos amados, nosso pastor,
E outros irmãos, até alguns que são membros aqui da igreja hoje, ia lá em casa, porque não tinha contato igual tem hoje. Telefone em casa era coisa rara, meu irmão. Quem tinha um telefone tinha que vender uma fazenda para comprar um telefone. Era gente rica que tinha um telefone. A gente falava assim. Aí, Raíssa, iam lá e diziam assim: olha, nós estamos sentindo a sua falta lá na União de Juniores. Nós estamos sentindo a sua falta lá na igreja. Você está fazendo muita falta para nós, filho. Irmãos, aquilo vinha no coração. Irmão Cardoso, era como duas coisas aconteciam. Era primeiro como uma facada. Dizia assim: poxa, eu não estou valorizando a oportunidade de tanta gente que me ama e eu estou aqui perdendo chance, perdendo tempo. Mas a outra coisa era: como é bom saber que tem gente que ama a gente. Hoje eu fico pensando, o que eu tinha para oferecer como um menino de 9 anos? Nada, só dava trabalho na igreja, perturbava os outros, irmãos. É tanto que no dia que eu fui ordenado a pastor, irmão Milton pegou na minha mão, tio do Luiz, e disse assim: meu filho, se tem alguém aqui nessa igreja que ninguém achava que ia ser pastor um dia, era você. Tu era o cão, menino. Mas graças a Deus Jesus muda, irmãos. Muda a história da gente. Mas eu queria dizer a você, você mandou a mensagem. Você vai mandar mensagem para mais quem esta semana? Igreja é isso, irmãos. Igreja não é terminar o culto e sair correndo, não, irmãos. Igreja é na semana ir para o pequeno grupo, irmãos. Igreja é sentir falta de gente. Dia, irmãos, que a gente só for um movimento aqui que entra, que sai, nós vamos ser qualquer coisa menos igreja. Vamos adorar o Senhor com essa canção. E enquanto nós adoramos, logo depois a gente ora encerrando. É uma canção que fala muito sobre isso, sobre o ajuntamento. A igreja é ajuntamento, é gente. E é uma música antiga, que nós já cantamos muito, os que têm aí um tempinho a mais de igreja. Mas nós vamos adorar ao Senhor cantando ela. Vamos juntos?